a segmentação do Meta Ads mudou. E quem souber aproveitar essa nova era dos anúncios online, essa nova era de segmentação, essa nova forma de trazer leads qualificados, é quem vai ganhar o jogo em 2026, 2027, 2028. Você precisa entender como aproveitar essa nova onda, essa nova era dos anúncios online. Por isso que o tema do vídeo de hoje é sobre como ter leads qualificados nessa nova era dos anúncios. Nessa nova era dos anúncios. O que acontece, gente? O que acontece? Se você não me conhece, sou João Lima, sou estrategista de tráfego, sou especialista em análise de dados. Nesse canal aqui eu trago dicas e estratégias do que de melhor funciona para os meus clientes. A gente investe aqui alguma coisa entre 500 e 700 mil reais por mês em anúncios online. Então eu sei o que está funcionando agora, para trazer leads qualificados. Uma das nossas especialidades, inclusive, é trazer leads qualificados para os nossos clientes. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui como que a gente tem feito para nessa nova era, porque tudo mudou. Eu faço tráfego há 7 anos, mais de 7 anos, e ao longo dos últimos 7 anos mudou muitas vezes. Só que essa mudança mais recente é uma mudança muito grande. Nesse pós-pandemia, principalmente, é muito grande a mudança. E tem gente que ainda não entendeu esse jogo. Tem gente que ainda não entendeu esse jogo de pós-pandemia, esse jogo de nova era dos anúncios, tá? O que acontece? Antes, a gente tinha lead barato. Lead barato. Então eu não precisava me importar tanto com o custo do lead. Não precisava, porque ele era barato. Então numa dessa eu captava lá lead a R$1. E aí, esse lead a R$1, 100 leads a R$1, dá para mim R$100, correto? Deixa eu só fazer a conta para não pecar pelo excesso de confiança. É isso mesmo, R$100, dá R$100. Se eu tenho aqui 1% de conversão, eu vou fazer uma venda, tá? Uma venda que vai gerar para mim, aí vamos dizer que eu vendo um produto de R$1.000, eu vou ter então aqui um lucro, né? Entre aspas, esse lucro, porque tem que pagar imposto e tudo mais, mas eu vou ter um lucro aqui de R$900. Só que agora esse lead está mais caro. Então, se eu tenho a mesma conversão aqui, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Ó. Se eu tenho a mesma conversão, só que com o lead a R$5, eu vou gastar R$500 para ter 100 leads. E eu vou fazer a mesma uma venda de R$1.000. O meu lucro vai ser lucro entre aspas, né? De novo, eu sei que tem imposto, equipe, plataforma e por aí vai, mas o meu lucro aqui, entre aspas, vira R$500. Então ele cai quase metade do que era antes. Isso se agora você ainda não tiver que, ao invés de ter 100 leads para fazer uma venda, ao invés de você, talvez você tenha que ter 120, 130, vamos dizer que você tenha que ter 130 leads para uma venda agora. E aí 130 vezes 5 dá 650. E aí você vai fazer a mesma venda de R$1.000 e o seu lucro vai ser 1.000 menos 650, vai ser 350. Então, mudou muita coisa. Isso aqui é o que eu mais vejo. As pessoas me procuram e falam exatamente isso aqui. João, eu investia R$1.000, eu investia R$10.000, faturava 300 mil. Agora eu tenho que investir 70 mil para faturar 150. Me ajuda, ajudo. E aí é uma das minhas especialidades. Mas isso aqui parou de acontecer por quê? Porque o lead era barato. E agora o lead está caro. E vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. Não vai ficar mais barato. Não vai. Ah, vamos tentar baixar o lead. Não, você tem que tentar trazer um público que vai comprar mais de você. Agora, ao invés de buscar o lead mais barato, a gente tem que buscar o lead mais comprador possível. O lead comprador. Então tem muito a ver com mais aumentar a conversão do que diminuir o custo por lead, porque a gente não consegue brigar com diminuição de custo por lead. Existem sim formas para diminuir custo por lead, mas eu não recomendo que você faça, porque você vai acabar trazendo um público que está desalinhado com o teu produto, com o teu serviço. Então não vai valer a pena para você. Você vai gastar dinheiro, não vai converter, vai ter um monte de lead desqualificado aí. Então não busca o lead barato, não busca o lead barato hoje em dia, tá? Antigamente até fazia sentido. Outra coisa que mudou é que a segmentação de públicos do Meta Ads ela era muito mais precisa. Então eu colocava lá, por exemplo, pessoas que têm interesse em cachorro, pessoas que têm interesse em pet, pessoas que têm interesse em adestramento de cães. E facilmente, com essa segmentação aqui, eu encontrava pessoas que tinham cachorro e encontrava pessoas que estavam propensas a comprar um curso de adestramento ou de fazer xixi no lugar certo ou alguma coisa nesse sentido.
Eu tinha uma segmentação lá também, a gente atendia um cliente aqui de auriculoterapia. E eu tinha uma segmentação lá, que não existe mais, que era uma segmentação de auriculoterapia. Eu tinha exatamente isso aqui. E aí ela vendia muito para fisioterapeutas, e eu tinha segmentação fisioterapeutas. E isso aqui, lindamente, eu encontrava médicos que tinham interesse em auriculoterapia. Outras coisas também, tá? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Então, essa segmentação de públicos, ela era muito precisa. Agora, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Muitas dessas segmentações nem existem mais, nem existem mais, e das que existem, não é preciso. Então, o que existe lá não é tão preciso. Então, o que está lá não faz sentido usar, faz sentido usar, senão não estaria lá. Você tem que usar, você tem que testar, não é sobre isso que eu estou falando. Mas, diferente de 5, 4 anos atrás, isso aqui não funciona mais como antigamente, não funciona tão bem como antigamente. Isso aqui, por si só, essa segmentação de público dentro do Meta, por si só, sozinha, não é eficiente. Não é eficiente, porque as coisas mudaram. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, ó, como é que tá agora. E eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso, tá? O que que acontecia antes também? Seguidores não pagam conta. Então, as pessoas falavam: "Ah, seguidor não paga conta". Será? Será? Antigamente, você ter ou não ter seguidor, eu cheguei a fazer, gente, eu cheguei a fazer 200 mil reais, 200 mil reais em um perfil com 4 mil pessoas, 4 mil seguidores. 4 mil seguidores, 200 mil reais. Eu vou dizer para você que hoje em dia é bem difícil disso acontecer. Acontece, principalmente se você vende um produto mais caro, mas é difícil. É difícil. Por quê? Porque seguidor hoje vale ouro. Vale ouro. E aí eu vou até colocar aqui, ó, meu último tópico aqui do agora. Audiência vale ouro. Porque, lembra, eu não tenho que buscar um lead barato. Eu não tenho que buscar um lead barato, eu tenho que buscar um lead que compra. E a minha audiência, ela converte mais. Então, a audiência converte mais. O que que acontece normalmente, tá? O que que acontece normalmente? Eu tô aqui no Ctrl V, ainda tô. Olha só, opa, spoiler do próximo vídeo, que eu vou gravar. Vídeo sobre criativo de alta conversão. Sem querer. Você já viu esse vídeo? Você vai ver depois, esse vídeo vai estar por aí, vai recomendar para você depois também. Ó, é, 5 reais. Você vai gastar 500 reais para fazer uma venda de 1.000 reais. Caramba, de novo lá para baixo. Sem querer de novo. Pronto, agora sim. Por que que eu digo que a audiência vale ouro? Olha só. Se você está pagando 5 reais no lead, você gasta 500 reais para fazer uma venda de 1.000 reais. Você tem um lucro aqui de 500 reais, tá? Lucro hipotético de 500 reais. Só que se você... Isso aqui é a média. Isso aqui é a média. Média. Só que se você pega essa mesma lógica aqui e aplica, por exemplo, para um público frio, isso aqui, eu estou falando um exemplo hipotético, mas isso aqui acontece muito, 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 muito. Tá? Você pega essa mesma lógica aqui para um público frio, você vai pagar aqui, às vezes, 5 reais no lead, beleza, você vai fazer aqui, ó, você vai precisar de 150 leads. E aí você vai gastar 5 vezes 150, você vai pagar aqui 750 reais. E aí você vai ter aqui 250 reais de lucro. Beleza. Então, olha só. Olha como a sua margem fica muito menor. E aí você aplica essa mesma lógica aqui para o público quente. O teu lead ele pode ser 7 reais. Só que você precisa de 50 leads para uma venda. E aí você gasta aqui, ó, 7 vezes 5, 35, 350. E aí você tem 750 de lucro. É isso mesmo? 750 com 350? Não, errei. Errei. Dá 1.000 menos 350, 650 de lucro. Então, olha a diferença. Na média, você tem um lucro de 500 reais. Quando você aplica isso para um público frio, você está tendo lucro de 250. Só que quando você aplica para um público quente, 650. Por quê? Porque o público quente ele converte mais. Ou seja, eu preciso de menos leads. Eu posso pagar mais caro e eu preciso de menos leads para converter. Por isso que, antigamente, seguidor não paga conta, não sei o quê. Só que agora, com o seguidor convertendo 2, 3, 4 vezes mais, a gente tem casos aqui que seguidor converte 4 vezes mais. Seguidor paga a conta sim. Mas não é qualquer seguidor, não. É seguidor
qualificado, seguidor que você aquece, que você conscientiza, que você quebra objeção. Esse seguidor vai converter 4, 5 vezes mais do que um público frio. Ou mais, tá? Ou mais. Nós temos casos aqui de que seguidor converte 3, 4, 5% e público frio converte 0,5, 0,3%. Então, esse é o grande lance, tá? Esse é o grande lance. Outra coisa que eu já comentei um pouquinho, o lead tá mais caro, gente. O lead tá mais caro. Então, tem muito a ver com isso que eu tô falando agora. Se você não se ligar que o lead tá mais caro e ficar tentando formas de abaixar o custo por lead, você vai se ferrar. Você vai se ferrar, porque agora não tem a ver, nova era dos anúncios, não tem a ver com você trazer lead barato, tem a ver com você trazer lead qualificado. O mais qualificado possível. O mais qualificado possível, tá? Bom, outra coisa, segmentação, ela era lá no gerenciador de anúncios. Ela era lá com segmentação de cachorro, de fisioterapeuta, os exemplos que eu dei aqui e outras coisas mais. Agora, segmentação é no criativo. Você pode colocar lá os interesses, você pode colocar lookalike, você pode colocar o que for. Mas se você não segmentar no criativo, você tá ferrado, porque não vai funcionar. A segmentação está no criativo. Quer atrair pais, mães? Escreve no criativo. É vídeo? Fala. Alô pai, alô mãe, deixa eu te contar uma coisa. Fala isso nos primeiros segundos. A segmentação ela está majoritariamente nos criativos, agora nessa nova era dos anúncios. E o que você tem que fazer para trazer... Isso aqui eu diria que é o mais importante, tá? O mais importante são esses dois aqui, ó. Porque, vamos lá, lead mais caro, audiência, são coisas que você precisa entender. São coisas que você precisa entender. Segmentação por criativo, se você não fizer isso aqui, você está ferrado. Se não fizer isso aqui, você está ferrado. Essa é a verdade. E outra coisa, análise de dados. Análise de dados. Se você não analisar dados, você está ferrado. Você não vai entender. Se você não analisar dados, você não vai entender se quem compra é o teu público frio ou o público quente. Você não vai entender quanto você pode pagar mais no teu lead comprador, no teu lead quente. Você não vai entender se o teu lead quente ele é o perfil A, o perfil B, o perfil C, se ele converte pelo criativo X, pelo criativo Y. Você não vai entender isso. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Por quê? Porque você não quer gastar dinheiro. Simples assim, você não quer gastar dinheiro, você não é burro. Eu tenho certeza que você não é burro, senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Então, se você quer ter leads qualificados nessa nova era, você precisa entender isso aqui tudo. Isso aqui é coisa para você entender. Isso aqui é coisa para você entender. Isso aqui é coisa para você fazer. Segmenta por criativo e analisa dados. Porque com certeza, se você investe, por exemplo, 10 mil reais por mês de anúncio, tem 5 mil, 6 mil aí que você está investindo à toa. E 4 mil que você está investindo certo. Só que você tem que investir 10 mil certo. E não só 4 mil, não só 40% do teu investimento. Você precisa investir mais onde tem o maior potencial de compra. Onde você olhar para os dados e historicamente tiver mais compras. É isso que você tem que fazer. Essa é a nova era dos anúncios, a era em que você precisa segmentar pelo criativo e a era em que você precisa analisar dados. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.